e amor para todos nós. Continuemos nossos estudos a respeito da Umbanda. Estudos esses exclusivamente para aqueles que serão médios ou que estão trabalhando como médios no centro. Preparação ou iniciação de um aparelho de Umbanda. Bom, eu vou falar o que foi dado pelo senhor nos livros do senhor Rivas, nos livros do Matos Silva. Se vocês quiserem saber, só procurar esses livros e estudar a fundo. Aqui foram compilações, foram resumos, principalmente da parte que se diz respeito aos médios. E não são, a maioria dos centros não fazem essa preparação ou essa iniciação. Apenas o indivíduo chega lá, aí ele fica fazendo parte da corrente, devagarzinho, conforme os pontos, conforme os passos que ele vai tomando, aí ele já começa a dar passagem ao seu guia, né? E devagarzinho dará passagem aos outros guias que necessitam trabalhar com ele. Então muita coisa não é dita, não é falada, não é explicada. Bom, esta preparação ou iniciação tem 3 fases: teóricas ou doutrinárias e 7 práticas. As 3 fases doutrinárias são períodos que se baseiam na educação do iniciante, pelo conhecimentos próprios ao seu grau evolutivo, dentro de um dos 3 planos espirituais, conjugados em 7 graus em que esteja situado. Se ele for qualificado, por exemplo, no plano dos protetores, deve ficar positivado ainda se sua afinidade afere no 5º, ou 6º, ou 7º grau deste plano, dada a importância que existe na imantação dos fluidos afins para as respectivas confirmações. Essas identificações são feitas dentro de um critério e processa-se através da própria identificação da entidade protetora, que, incorporante, dará os sinais riscados da flecha, da chave e da raiz, pelos quais saberemos com certeza a sua classificação dentro da lei de Umbanda e, por conseguinte, também o grau de seu aparelho. Dentro do seu grau, será iniciado de conformidade com os conhecimentos intrínsecos, mostrando-se-lhe somente a evolução espiritual, que o fará passar no grau imediato. Se o médium não for médium de incorporação, mas tenha uma das diversas modalidades conhecidas, mesmo assim deve ter assistência de uma entidade atuante, do guia, do chefe da tenda, ou pela vidência, fará então a sua identificação. Então, porque às vezes, como eu falei, acontece do médium não ter a incorporação, mas ser um médium intuitivo, por exemplo, ou ser um médium vidente. Então, vocês estão vendo que foi já explicado, já foi orientado. Essas 3 fases doutrinárias abrangem um período nunca inferior a 49 meses e se entrosam com um período de 7 em 7 meses. Fases práticas, assim. A primeira fase é a fase doutrinária, do batismo da lei à 2ª confirmação. Segunda fase, doutrinária, da 3ª confirmação à 5ª confirmação. Terceira fase, a fase doutrinária, da 6ª confirmação à 7ª, inclusive a preparação final. Bom,
Verificado em primeiro lugar o centro vital do aparelho, que fornece mais fluidos nervosos à mediunidade, situada pelo planeta, tem também a dita linha, ou a vibração. Verificado então que o guia atuante, o chefe de cabeça, está situado na mesma vibração originária e planetária do médium, tem-se logo como base o centro, o plexo correspondente para ser ativado, e por isso começa e se fecha a primeira e a última confirmação, isto é, o batismo e a preparação final. Caso a proteção atuante não é da mesma, o aparelho deve-se ativar os dois plexos. Todos os chakras, centros, plexos são glândulos nervosos que entram na maior atividade. Quando nos transes mediúnicos, porém, um deles desprende maior energia vital de acordo com a entidade incorporante ou atuante. Então, vocês estão vendo, gente? Por que foi debatido, foi falado bastante na parte dos corpos sutis a respeito dos nossos plexos, dos nossos chakras, né? Porque cada um deles, eles fazem doação de elementos, né? Para que se possa constituir a dita mediunidade. Mediunidade não é assim, plaf, pluf, né? Vocês viram naquela parte do estudo do prana explicando. Então, por isso que é necessário cada um de nós conhecermos, sabermos a respeito dos nossos chakras, dos nossos plexos, da nossa aura, do perispírito, do duplo etérico, como é que anda, porque tudo isso vai influir numa boa mediunidade, num bom trabalho. Agora, se o médium é indolente, não quer saber, nunca quis saber, ele poderá ter os seus chakras, danificados ou com problemas que vão favorecer para um má trabalho, um mau funcionamento. Vejam bem, num bom aparelho, o gasto de fluidos protoplásmicos faz-se sentir depois do transe, mesmo sem causar distúrbio, sobre uma região do corpo físico. E isso pode ser notado pelos próprios médios, que quando em carência de fluidos, ou melhor, quando notarem sua mediunidade enfraquecida, deverão sentir certas sensações de cansaço ou mal-estar na região do plexo assentado, né? Por exemplo, o cardíaco ele é usado na incorporação, o sacro, né? Porque depois, além disso que eu estou falando, gente, vai ser dada uma parte sobre cada tipo de mediunidade de acordo com chakra, complexo. Assim, aquela pessoa daquele determinado signo, que ele sabe que o chakra dele principal é tal, aí ele já está sabendo, né? Quando ele for trabalhar, quando ele for tomar seus banhos, e que é muito bom isso. Bom, as atividades, em grande parte, podem ser processadas por intermédios de banhos, defumadores apropriados, que já foram dados, né? Essas confirmações ou fixações deverão obedecer às seguintes diretrizes. Inicia-se o ato de purificação em segurança, no qual o iniciante vai tomar contato direto com as forças espirituais dentro de uma certa magia e que fará servir a assumir de pronta, imediata responsabilidade pelo batismo de lei. Este se faz somente uma vez e deverá ser escolhido um positivo ou favorável dia do planeta do aparelho, no próprio signo. O local deverá ser feito onde haja água corrente, do rio e cachoeira. O material constará de um pano virgem, né? Seja ele, por exemplo, de cretim, molim ou de linho.
sem enfeites. E tem um tamanho. Pode ser bem retangular, viu, gente? Há casos que eles pedem que a gente faça direitinho, né? Os 4 lados iguais. Mas há casos que não há necessidade. A gente pode comprar e já deixar ele cortadinho, um tamanho retangular. E que servirá de toalha de batismo. Então a gente compra e deve ser coisas que não foram usadas. Deverão ser virgens, portanto, compra-se, guarda-se para usar na ocasião do dito batismo. E um outro pano de dimensões brancas que vai servir para a fixação dos sinais riscados ao desenrolar do ato, bem como receber a bacia de pão, flores, as velas e o vinho. Olha, tudo isso aqui, não se preocupem. O centro que fizer esses tipos de batismo, de confirmações, explicará devidamente e pedirá as coisas que o médium deverá levar para que ele passe por esse batismo, por essa confirmação, quando for pedido. E é uma vez só, não é sempre. E o local deverá ser um local onde tenha água. Bom, aqui está dizendo que a água da bacia vai ser lançada na cabeça do iniciante. Deverá conter sumo de ervas solares e 7 de vinho puro e água, uns 3 copos. E nessa mistura, colocar-se-á cravos brancos despetalados ou então vermelhos. Quando a corrente mental estiver formada ao som do pontos contados, o ponto do batismo e da vibração que vai ser invocada, dá-se ao iniciante a beber a seguinte composição. Então, ele vai beber um pouco de meio copo de água com 7 colheres de vinho, uma colher de chá de sumo das ervas solares, como arruda, hortelã, melissa, para precipitar calorias. Na toalha do batismo, e onde realmente vão se processar as fixações mais importantes, pela magia da lei da pêndula na grafia dos orixás, o sinal riscado, ou ideograma do chakra, deve ser o primeiro a fixar-se. Ele é fundamental. O sinal pode ser coberto com uma tinta especial de cor original do centro do aparelho ou uma tinta amarela clara. Da terceira à sexta confirmação, todos se processarão na mesma toalha para fixações dos sinais riscados dos chakras correspondentes às entidades ou às vibrações que se forem formando no médio por afinidade. Isso daqui, conforme eu falei, estou falando, lendo, tem centros que não fazem isso, ou melhor, quase todos. É difícil de você achar um centro que pratica essa parte do batismo, das confirmações, né? Aí sim o médium estará completo para as realizações das suas funções. Mas, caso não exista, não é por isso que você vai ficar olhando para o teto, esperando esse centro aparecer. Vá atrás, corra, note, vai veja bem como ocorre. É só trabalho para desenvolver mediunidade? Entre, porque senão você vai esperar uma coisa que você poderá às vezes nem encontrar. Então, como o tempo não espera, melhor você ir achar um centro onde você possa desenvolver a sua mediunidade, seguir as orientações dadas pelo chefe do terreiro, depois seguir, quando você estiver recebendo já seu guia, ele dará orientações para você também, além
e você receber orientações de outros guias, né? E isso daí é muito bom. E assim você já vai trabalhando, ou seja, você vai usando a sua mediunidade para ajudar aqueles irmãozinhos que ocorrem no terreiro em busca de ajuda para tirar as suas aflições, para tirar os seus sofrimentos. E essa que é a caridade. Essa que é a caridade nossa. A gente usar o nosso corpo, o nosso tempo, em benefício daquele que sofre. E juntamente conosco estão os nossos guias, os nossos mentores, que também cumprem essa finalidade de ajudar aquele que necessita. Portanto, não é um lugar de querer saber se vai ganhar na loteria, se vai poder comprar uma casa. A finalidade verdadeira é ajudar na parte espiritual, uma orientação espiritual de cada ser, daquele irmãozinho que ainda não cresceu, que está fazendo coisa errada, ou sem pensar, ou sem ter ninguém para ajudá-lo. Então ele, além dos passes, ele vai receber uma orientação, né? Siga Jesus, reze, ore, lute. Essa é a nossa finalidade. Então, vamos ver agora estava falando sobre o que é para ser usado em cada vibração da pessoa. Por exemplo, se ele é um médico, ele está ligado a algum, a preparação para esse batismo, para essa confirmação é uma. Agora, se aquele outro médium é ligado a Iemanjá, também o ritual é o mesmo, mas o que for pedido é outra coisa. E não vai ser dado aqui, porque isto será dado aonde nosso irmãozinho ou irmãzinha irá trabalhar. Se não for usado essa parte de batismo e confirmação, tudo bem, não saiam, continuam seguindo, continuam obedientes. Outra coisa, o centro, o terreiro, como outro qualquer, Kardec, é um lugar de respeito, é um lugar aonde a pessoa deverá, como que se diz, respeitar os outros. Nada dessa ciumeira besta que costumo ver nos centros por aí afora. Ciumeira, inveja de tudo que aquele outro irmãozinho faz, até inveja da entidade que ele recebe. O que é isso, gente? Isso não existe, não deverá existir nunca. Cada um é cada um tem aquilo que pode merecer, que pode ter. Então, se você quer ter uma mediunidade maior, faça por tal. Ou então peça. Por que não pediu? É melhor invejar, é melhor querer, né? Mas não é por aí. Esses lugares são santificados, trabalham-se embaixo de orações, de vibrações. Muitos espíritos ocorrem nesses dias, nesses lugares para ajudar, para proteger, para impedir que o funcionamento seja deteriorado, seja atrapalhado pelos espíritos maléficos. Tanto o centro de Umbanda como o centro de Kardec tem aqueles que trabalham unicamente para isso, para ajudar os médios, para ajudar aquelas pessoas que vão lá em busca de ajuda.
Então vocês estão vendo que será dado esse tipo de as coisas, o material que deverá ser usado quando ele estiver trabalhando no centro, que assim se procede de fazer o batismo e a confirmação. Só que eu falei, porque isso existe realmente na Umbanda. Bom, existem muitos sinais, é um mistério, certas coisas, gente, é um mistério. E não é em 5 nem 10 minutos que nós vamos aprender. Tem muitas coisas que a gente não sabe, nada pode se dizer. E as entidades usam sinais, né, que tem o nome de flecha, de chave, de raiz. E esses sinais são usados de acordo com a graduação, com a hierarquia, e tudo dentro do necessário, tudo dentro das normas. E não será dado aqui esses sinais que vocês também poderão aprender de acordo com o centro que vocês forem. Ou, se vocês lerem ou tiverem nas mãos os livros que tem, aí vocês vão aprendendo, olha como é que é a chave, como é que é a flecha, quando se usa, mas só vocês vão utilizá-las quando estiverem bem desenvolvidos, estiverem sabendo, estiverem familiarizados. Bom, por agora nós vamos então parando, porque fora isso nós teremos muitas coisas a mais para aprender e para ouvir também. Que Jesus nos abençoe a todos. Não desanime, porque as coisas são mesmo assim descritivas, tem normas, tem leis, tem caminhos que devem ser seguidos. Por isso que está sendo falado e explicado.